Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente trouxe os melhores investimentos para a renda fixa, que aliás, pessoal, está num excelente momento para o investidor olhar. Nós estamos vivendo uma taxa de juros alta no Brasil e para o investidor da renda fixa que quer ganhar nos juros altos do Brasil, está num ótimo momento. A gente vai falar tudo aqui, a gente trouxe exemplos para vocês, a gente vai falar do cenário e a gente vai comentar bastante sobre a renda fixa. Pessoal, primeiro de tudo, vamos perguntar de onde o pessoal está falando? Vamos, de onde você está assistindo Vendo o esse vídeo. De Exatamente. onde você está vendo esse vídeo, pessoal? Comenta aqui embaixo com a Japão? gente. Japão, Nordeste? Nordeste, Sudeste, São Paulo. Comenta aqui embaixo com a gente de onde você está vendo esse vídeo. Turma, 2025, o cenário econômico do Brasil, como é que começa? Expectativa, a gente já sabe, aumento da taxa de juros, tá? Porque a inflação tem que estar controlada, turma. Para a gente ter uma queda da taxa de juros, a taxa Selic, a taxa mãe, a inflação tem que estar controlada. E não é isso que a gente vê. A gente vê a inflação subindo. E, portanto, a taxa Selic tem que subir também. E é esse o cenário que a gente vê para 2025. Portanto, é um cenário excelente para a renda fixa. Por quê? A renda fixa é atrelada muitas vezes a taxa Selic, que é essa taxa alta que está subindo, e CDI, que é uma taxa que acompanha a Selic ali bem pertinho, né? Então, a gente sabe que esse ano vai ter muitas oportunidades ainda, sim. Pessoal, o que acontece? Como a taxa de juros está alta na renda fixa, muitos investidores saem da renda variável e acabam migrando para a renda fixa. E isso está acontecendo. Então, a gente começa a ver ainda isso, né, pelo alto retorno da renda fixa, muitos investidores fazendo isso, fazendo esse movimento da renda variável para a renda fixa para pegar ali, de repente, 1% ao mês com mais segurança, né? Para ganhar 1% ao mês, falando, opa, estou mais seguro, estou investindo num lugar que é mais seguro, na renda fixa. E está acontecendo isso. Outro ponto, pessoal, eu vou mostrar para vocês os melhores títulos que nós temos para 2025 da renda fixa. E eu vou explicar para vocês de acordo com o cenário atual e vou explicar de maneira simples, para que vocês entendam. Por quê? A gente aqui faz questão de falar numa linguagem simples, para você entender e para você falar, opa, me sinto segura em investir, de repente, nesse investimento. Tá certo, pessoal? E vamos explicar também o que é IPCA, porque às vezes a pessoa escuta IPCA para lá, IPCA para cá, Até e ela não sabe. Demorou. Sendo bem sincero, demorou muito. E às vezes a pessoa não entende, ela fala, mas o que é Sim. esse IPCA? Ela ouve na TV IPCA, ela não entende. Mas calma, nós estamos aqui para te ajudar nisso. Pessoal, IPCA, famosa inflação, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Por que é importante? Então a gente já sabe IPCA. Como é que é medido o IPCA, pessoal? Ele aumenta, né? Ele mede o aumento dos produtos, dos serviços que a gente utiliza. Então tem lá arroz, feijão, combustível. É como se tivesse uma cesta dos produtos avaliados, tá certo? E a média desses produtos faz com que a gente tenha IPCA, inflação. Quando sobe algum desses produtos, a gente tem um IPCA maior, a inflação sobe. Quando a gente tem produtos que baixam preço, a gente tem IPCA menor. E por que ele é tão importante? Porque ele é usado como principal indicador, justamente, da inflação no Brasil. Tá legal? E o que o IPCA reflete? O poder de compra. Por quê? Se hoje o arroz há muito tempo atrás custava muito mais barato, uma Coca-Cola pequenininha a gente pagava às vezes no bar lá R$1. Hoje você não compra por menos de 5. Ou seja, olha a inflação que a gente teve, né? Você comprava uma caneta lá, às vezes por 50 centavos, hoje uma caneta é R$10, né? Então você já vê ali o poder de inflação, o poder de corroer o seu poder de compra, isso é inflação, tá legal? Então, a gente vê um produto que era barato e ficou caro, por quê? Inflacionou, o produto subiu o preço, e a gente vê isso, infelizmente, a gente continua vendo, né? E aí, os investimentos nesse momento, presta atenção, que estão atrelados ao IPCA, o que eles fazem? Eles te protegem do IPCA, eles te protegem da inflação. Por quê? Porque normalmente nos produtos de renda fixa, você vai ver
uma taxa pré-fixada, exemplo, 3% mais o IPCA. Ou seja, você está se protegendo do IPCA, que se você já tem uma taxa pré-fixada. Isso são os investimentos que a gente fala que são atrelados ao IPCA, atrelados à inflação. E são os investimentos que protegem você dessa perda, né? Protegem, garantam que o retorno do seu dinheiro seja maior do que a inflação, porque afinal você tem uma taxa ali antes. A gente fala da poupança por quê? Pessoal, a pessoa fala, ah, mas eu tinha R$100, eu pus R$100 e tinha 110. Final do ano, um exemplo. Só que esses R$10 não compram mais as mesmas coisas. Ou seja, você está perdendo para a inflação. Seu rendimento está perdendo para a inflação. É por isso que a gente sempre fala, saia da poupança, porque ela perde para a inflação, tá certo? Aqui eu vou te dar um exemplo para você entender. Olha lá, tá na tela. Se você comprar um título que paga IPCA mais 6%, o que significa? O IPCA do ano for 5%, olha lá, você vai ter um retorno total de 11%. Por quê? 11%. Você tem 5% de inflação atual, né, do momento, mais 6% de ganho real. Então, pessoal, investir, volta para mim, investir em títulos que são atrelados ao IPCA é uma forma de você ter uma proteção contra essa subida ou descida da inflação, porque você tem essa taxa, como eu falei, pré-fixada, tá certo? Você está protegido de perder o seu dinheiro contra, né, de valor causado aí pela inflação. Melhores títulos de renda fixa, atenção! Melhores títulos de renda fixa de 2025. Antes, turma, eu vou pedir o seu like no vídeo, tá bom? Porque ajuda muito a gente. A gente vem aqui, a gente estuda os melhores investimentos, a gente quer que você aprenda. Se faz sentido para você esse canal, se você aprende com a gente, dá o seu like, compartilha com a turma no WhatsApp, família, mãe, tia, tio, no grupo dos amigos e também se inscreve, tá bom? Se inscreve aqui e ativa o sininho, por quê? Para você ver os novos vídeos que vão chegando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tesouro IPCA mais 2045. O que isso quer dizer? Como assim 2045, Carol? É um título que vence em 2045. E muitas pessoas, para longo prazo, olha quanto tempo tem. E muitas pessoas gostam dele, por quê? Porque ele é um título público federal, ou seja, o Tesouro está te devendo dinheiro, ou seja, a maior segurança, a maior credibilidade é o Tesouro, né? Por incrível que pareça, o governo, se o governo quebra, todo o restante quebra. Então, títulos públicos federais que pagam ali uma taxa fixada à variação do IPCA. Então, mais uma vez, a gente tem aqui Tesouro IPCA, que é a taxa do IPCA para 2020, para 2045. Então, olha um exemplo, taxa atual, IPCA mais 7,48% ao ano. É ideal para quem? Para quem tem objetivo para longo prazo esse título, tá? De Tesouro IPCA mais 2045. Por quê, turma? E tem que tomar cuidado, porque tem volatilidade. A gente tem a marcação a mercado. Mas, se você se comprometeu a deixar lá para 2045 e sim for tirar em 2045, você vai ganhar IPCA mais 7,48% ao ano, tá? E por que a gente fala que é para longo prazo? Porque é para 2045, é para quem quer se preocupar com a aposentadoria, para quem quer se preocupar, né, com um dinheiro lá na frente, principalmente a aposentadoria, né? Então, é um título longo, de longo prazo. Então, fiz uma simulação aqui para vocês. Olha lá, se você investir 10 mil hoje em IPCA mais 7,48%, ao final de 20 anos, esse valor pode crescer para mais de 60 mil, considerando uma inflação média de 4% ao ano. Outro tesouro que a gente tem, pessoal, volta para cá, é o Tesouro Renda Mais 2065, tá? Esse título, ele também combina uma taxa fixa, né, com o IPCA e paga rendimento mensal. É para quem quer ter ali rendimento mensal na fase de resgate, tá certo? Ideal para quem quer uma renda complementar. Então, você investe nesse Tesouro Mais 2065 e você vai tirando retornos, rendimentos mensais, tá bom? Vou dar aqui um exemplo, né? Por exemplo, o pagamento acontece 240 meses antes da data de vencimento, ou seja, 20 anos antes do vencimento do título. Taxa atual, IPCA mais 7,47% ao ano, tá? Por que investir, pessoal? Foi o que eu falei.
Perfeito para quem está pensando na aposentadoria, é um título longo, tá certo? De longo prazo, e oferece uma renda passiva mais previsível, tá certo? E com proteção também à inflação, que a gente chama de IPCA, tá certo? Então, nós falamos do Tesouro e falamos de títulos do Tesouro. Antes de tudo, pessoal, para ficar claro para você, Carol, o que é Tesouro Direto? Tesouro Direto é quando você, investidor, empresta dinheiro para o governo. E por isso que a gente trouxe esses dois exemplos, porque você está devendo para o governo. Você está recebendo dinheiro do governo. O governo está te pagando e o governo é considerado o investimento mais seguro do país, tá bom? Isso é um programa do governo federal. Tesouro Direto é um programa do governo federal. Aí nós temos lá dentro Tesouro Selic, Tesouro IPCA+. Esses são tipos de títulos que estão dentro desse programa do governo federal, do Tesouro Direto, tá bom? Hoje a gente trouxe aqui dois exemplos. E aí nós vamos para os CDBs pós-fixados. Tem uma diferença aqui. O que é CDB? É quando você, investidor, empresta dinheiro para o banco, para uma instituição financeira, não é para o governo. E aí o banco te devolve com juros. A gente também tem os CDBs pós-fixados. Se você precisa, pessoal, se proteger em eventuais emergências, os CDBs pós-fixados é uma ótima alternativa, tá? Então, Carol, aconteceu um imprevisto, meu carro quebrou, ou infelizmente perdi o emprego, é uma ótima alternativa. Só que a gente fala em CDB de liquidez diária acima de 100% CDI. Esse CDB ele tem que ser de liquidez diária, tá bom, gente? Por quê? Porque ele rende todo dia e você pode usar imediatamente, sacar da tua conta e imediatamente utilizar, tá certo? E tem CDBs que pagam um percentual do CDI, por exemplo, a gente vê CDB que rende 100% do CDI, CDB que rende 120% do CDI. O que quer dizer isso, pessoal? Para não ter erro aqui, a gente não investe no CDI. Por quê? CDI é uma taxa, tá bom? Para você gravar, CDB é um investimento, CDI é uma taxa. O que é CDI? É uma taxa que os bancos se emprestam dinheiro para não fechar o caixa negativo. Por exemplo, Bradesco e Itaú. O Itaú fechou com o caixa negativo. Ele fala, Bradesco, você me empresta um dinheiro para poder fechar meu caixa positivo? Empresta, só que eu quero juros, o Bradesco fala para o Itaú. E aí eles usam essa taxa CDI. Por isso que ela anda ali um pouco abaixo da taxa Selic. Então, você está investindo num CDB, que é um investimento atrelado a essa taxa CDI, tá? Que anda um pouquinho ali abaixo da taxa Selic na porcentagem. A gente vê, CDB que rende 100% CDI, 120% de CDI. Na verdade, é um CDB que rende 100% daquela taxa CDI, tá bom? Que mais, pessoal? Aí a gente também tem, como eu falei, para a reserva de emergência, porque, e agora está excelente, porque está acompanhando os juros que a gente está vendo altos, né? Infelizmente, a perspectiva é de subida para 2025. Por que eu estou falando infelizmente, pessoal? Felizmente para quem está investindo. Nós, investidores, a gente está aproveitando a taxa de juros alta. Agora, infelizmente, para a economia, porque as empresas começam a não ter mais dinheiro, começam a se endividar, começam a ter problema, a economia que girava com mais facilidade, o juros está alto. Então, tem que saber diferenciar. É para nós, investidores, estar num momento excelente a renda fixa, tá bom? Estratégia, pessoal, diversifica, tá bom? Você tem lá títulos longos e títulos curtos, tá? Essa é a minha sugestão. Eu, por exemplo, gosto mais de título curto. Título ali de 3, 4 anos de vencimento no máximo. Mas, por acaso, eu acabei fechando um título para 2035. Por quê? Porque eu vi que a taxa estava boa, vou deixar lá aquele título. Então, sempre varia. Tesouro IPCA, né? Você tem o Tesouro IPCA de um ano mais curto ali, vencimento 4 anos. Você tem CDB pós-fixado, né? Que é aquele para garantir liquidez, por exemplo. Você tem CDBs pré-fixados, que já tem uma taxa pré-fixada, que são mais curtos, tipo CDB pré-fixado com vencimento em 2029. O título vai vencer em 2029, então você tem essa pequena ali, né, quantidade de anos. Agora tem CDB pré-fixado que vence em 2035, tá? Então sempre de olho nisso também. Distribua o capital em diferentes emissores. Por quê, turma?
a gente tem o FGC, e o FGC funciona com o CDB, tá bom? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Porém, até R$250 mil por instituição financeira ou por CPF, tá legal? Então, a Carol tem R$250 mil no banco X, quebrou o banco, o FGC vai me pagar. Agora, 250 mil. Agora, a Carol tem 400 mil em tal banco. Opa, 250 mil o FGC cobre, o resto ele não cobre. Então, faz aquela diversificação de banco, tá, gente? Para você ter ali a certeza do FGC. E, detalhe, procura bons bancos, né, gente? Mas tem um CDB aqui que está rendendo 180% CDI. Aí você vai ver o banco X, banco ruim, banco que ninguém ouviu falar. Você vai ver, para que arriscar, né? Às vezes é melhor você pegar um que rende lá CDB mais 120, mas que é de confiança, que é um banco bom para evitar essa dor de cabeça. Se você for investir em CRI e CRA, pessoal, toma cuidado, tá bom? Porque eles oferecem bom retorno, isso é verdade, mas eles não podem ser a maior parte da sua carteira, tá bom? Por quê? CRI e CRA, turma, presta atenção aqui, ó. CRI e CRA não tem cobertura do FGC, tá bom? Investiu lá em certificado recebível imobiliário e investiu em certificado recebível do agronegócio, você não tem cobertura do FGC. Se der algum problema nesse investimento, não tem FGC, tá bom? Benefícios que a gente tem na renda fixa. Proteção contra a inflação, né, turma? A inflação está subindo e a gente vê a melhor forma de proteger o investimento. Os investimentos que a gente tem são títulos justamente atrelados ao IPCA. Poxa, o IPCA está subindo, eu pego um investimento que está atrelado ao IPCA. IPCA sobe, meu investimento acompanha, né? Então, investimentos ali atrelados ao IPCA, que garantem o que? O poder de compra, que o poder de compra do seu dinheiro seja preservado. Segurança em ambientes voláteis, né, pessoal, com a Selic. Né? Nessa altura, a gente vê, né, na renda fixa bons investimentos, a renda fixa mantendo excelentes retornos e sem a volatilidade da renda variável. Por quê? Pessoal, eu, Carol, invisto mais na renda variável, mas eu não posso deixar de falar para vocês que a renda fixa está muito, muito atraente. E eu tenho investido, sim, na renda fixa em CDB, em títulos do Tesouro, CDBs, principalmente atrelados a IPCA, tá? Por quê? Porque a gente está vendo um cenário muito bom, um cenário da taxa de juros alto. Então, para que muitas pessoas vão se expor à bolsa, tudo à bolsa, a volatilidade que está vivendo, tendo títulos da renda fixa positivos? Carol, mas então eu só vou investir em renda fixa. Não, diversifica a carteira, eu sempre falo isso. Por quê? Porque a bolsa vai subir. Uma hora a bolsa vai subir. Tem empresas ótimas, tem empresas pagando dividendos, tem empresas seguras. Então, diversifica agora. Que a renda fixa está atraente, que a renda fixa está uma delicinha, isso é verdade, pessoal. Está muito boa e tem muito, muito ativo bom. Aí você vai me perguntar, Carol, por onde você investe? E eu invisto pelo banco gigantesco, um banco que está crescendo muito, de alta segurança, que é o banco BTG Pactual. Pessoal, você pode investir em ações, você pode investir em renda fixa, você pode investir nesses títulos que eu falei do Tesouro, você pode investir em ações, você pode investir em ETFs, Banco BTG, que é um banco de extremíssima qualidade. Tá bom, pessoal? Você tem ali, você pode abrir pelo seu celular, a plataforma é fácil de mexer, é intuitiva, você tem acesso a vários tipos de produto. E não preciso falar da credibilidade que o Banco BTG vem ganhando a cada dia. Pessoal, além disso, tá? Quem investir a partir de R$5 mil ganha ali, pode solicitar o cartão BTG Black, tá? Que é o BTG Pactual Black, que oferece benefícios exclusivos, tá bom, turma? Como, por exemplo, cashback em compra internacional, acesso à sala VIP em aeroportos, que aliás você chega às vezes mais cedo, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai para a sala VIP, fica ali esperando, toma um negocinho, come um negocinho, né? Você chega mais cedo com tranquilidade. IOF especial também em compras no exterior, tá bom, pessoal? O IOF é bem mais baixo que os outros cartões que a gente vê nacionais daqui do Brasil. A gente vê o cartão dando um IOF mais barato, mais em conta também, tá bom? E é um excelente banco, não tem o que falar, é um banco gigante, o Banco BTG Pactual vai continuar crescendo,
vai continuar sendo gigante, vai continuar sendo um banco de credibilidade. Eu vou deixar aqui um link, tá na descrição, para você abrir sua conta agora mesmo, tá bom? Já abre sua conta, você vai ver que o BTG Pactual tem uma plataforma fácil de mexer, tranquila, e você vai estar num belíssimo banco, tá bom? Tá aqui, meu amor, na descrição, abre a sua conta e vai lá conhecer mais da plataforma do BTG Pactual. Resumo, pessoal, para a gente entender aqui. Excelente momento para renda fixa, excelente momento para ativos atrelados a IPCA, excelente momento para ativos que estão atrelados a CDI pagando bem, tá? E a gente tem Tesouro mais IPCA pagando muito bem, CDB pagando ali, CDB pós pagando bem. A gente tem CDB pré-fixado, inclusive, pagando muito bem, com uma taxa ali altíssima, absurda. LCI, a gente está vendo um momento de investidor olhar de forma atraente, olhar positivamente e sim e ver ativos da renda fixa. O momento da renda fixa é agora e está muito boa. Tá bom, meu amor? Eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.